a Bíblia. Fica de pé, por gentileza. No Evangelho de João. João capítulo 1. Versículo 29. Vocês vão ler, deixa a Bíblia aberta, mas vocês vão ler toda a igreja juntos. Verso 29 até o verso 33. Podem ler. Do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Pode se sentar. Esse texto ele é muito importante para nós. Outros evangelhos relatam sobre João batizando. Mas João ele nos dá um relato muito importante. Ele fala: eu estou batizando vocês com água. Estou cumprindo uma atitude de batizar para gerar em vocês arrependimento. Até então, não fazia parte da cultura dos judeus o batismo. Hoje, as igrejas evangélicas, nós temos o batismo porque é uma ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos. Até esses dias eu coloquei no Facebook e no WhatsApp. A Bíblia fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra, Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. E o verbo nos deixou 3 verbos: ide, fazei, ensinar. Ide, fazei e ensinar. Ide, fazei discípulos e ensinando. Amém? 3 verbos o verbo nos deixou. Todo crente que é crente em Cristo Jesus, ele precisa ser completo. Ele não pode estar num estágio, somente naquele estágio, não crescer. Ele tem que, quando fala ir, não significa necessariamente você ir a outros países, outras nações, nem outras cidades, mas você se mover, você ir até pessoas necessitadas, você ir até pessoas e levar a palavra de Deus, fazer elas, tornando elas discípulas de Jesus e ensinando elas a ser discípulos. Para isso nós temos que ser discípulos. Agora como que isso é possível? Isso é possível através do Espírito Santo. Jesus disse: eu preciso ir para que venha o outro. Então nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo hoje. E Jesus ele nos alerta sobre essa dependência do Espírito. E João Batista ele fala: eu estou batizando com água,
mas virá um depois de mim que batizará com Espírito e com fogo. Porque João Batista sabia que somente o batismo não seria uma obra completa. Nós vemos muitas pessoas sendo batizadas na igreja, nas águas, e as pessoas já se dão por satisfeitas, e os pastores também, não, agora você é batizado, está tudo certo. Não, o batismo, ele dá início. O batismo é o entendimento de um sepultamento de uma velha vida, para que se nasça uma nova vida. Então o batismo gera em você um entendimento, uma consciência de sepultamento, de que evangelho é morte, e gera em você arrependimento. Você começa a entender coisas que você fazia e praticava, que você não deseja mais praticar. Muitas pessoas acham, não, mas eu sou falho, eu tenho tantas falhas, eu não posso batizar, entendendo que o batismo seria você estar pronto e preparado e sem defeito para o batismo. Não é isso. Batismo é para gerar uma consciência em você do que é pecado. Antes, quando você vivia no pecado, você não sabia que era pecado. Paulo mesmo disse isso. Uma vez que a consciência deles foi ativada para o pecado, né? Se eles voltam a pecar, antes se nunca tivessem ouvido sobre a palavra, porque se tornam duas vezes filhos das trevas, filhos do inferno. Então, o arrependimento, o batismo, ele gera em você um entendimento, amém? Mas a obra precisa ser completada. Então, quando você entende o que é pecado, e que você vivia no pecado, e que você não quer mais, então você decide pelo batismo, que é um sepultamento. Mas a obra não é concluída aí, ela começa aí. E agora, qual é o próximo passo? Receber o batismo no Espírito. Receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, eu tenho consciência de que eu sou pecador, pastor. Eu entendi a palavra, e eu quero sepultar, eu quero uma nova vida. E agora, eu me batizei e me sepultei. Como é que faz para me ter essa nova vida? É através do Espírito Santo. Não é através de um esforço, não é através de um estudo, é através de receber o Espírito Santo. Mas para você receber o Espírito Santo, você precisa conhecer homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. Os discípulos, Jesus falou para eles, em Lucas 24, 49, falou para eles, que eles deveriam ficar em Jerusalém, e até que recebessem do alto a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, para que eles recebessem o quê? Poder. Sejais revestidos de poder. O que é revestimento? Se uma pessoa está com frio, e a roupa que ela está usando é suficiente, coloca uma outra roupa por cima. O batismo, ele traz um primeiro entendimento, é a primeira camada, que é o entendimento de morte e de arrependimento. O Espírito Santo, ele traz uma outra camada de proteção maior. Quando o homem entendeu o pecado, qual a primeira consequência que ele enxergou no corpo dele? Que ele estava nu. E qual foi a primeira coisa que Deus teve que fazer? Deus teve que fazer o quê? Vesti-lo. Deus teve que vestir o homem. Quem pecou? E quem teve que vestir o homem? Deus. Então Deus veste o homem. E o batismo, quando eu entendo no batismo por água, por imersão, tem que ser por imersão e não aspersão. Se você foi batizado por aspersão, você precisa ser batizado por imersão, porque batismo é sepultamento. O que é aspersão? Aquela aguinha que eles pegam e jogam. Não, você tem que ser totalmente colocado na água. E se você foi batizado quando era criança, sem entender o que é batismo, você precisa ser batizado, porque batismo é entendimento, que gera arrependimento. Então você recebe a primeira veste, que é arrependimento. O que João Batista dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que ele está querendo dizer? Jesus está chegando aí, e para ele chegar e vocês receber o que ele tem para dar, vocês precisam de se arrepender. Diga comigo, arrependimento é o que precede a entrada no reino. Então, queridos, não adianta você dizer, eu sou de tal igreja, tantos anos, eu já batizei nas águas. O que prepara você, precede a tua entrada no reino que eu falo não é no céu, é no ambiente espiritual, no reino de Deus, aqui na terra, hoje, e também no céu, no porvir. O que prepara você para entrar nesse reino espiritual é arrependimento. Então você tem que quebrar o teu orgulho. Nós crentes não podemos ter orgulho de dizer, não, eu não tenho nada que me arrependo. Nós não podemos perder, porque o que nos prepara para entrar para o reino
é arrependimento. Por isso João Batista dizia o tempo todo: arrependei-vos porque está próximo, arrependei-vos porque está próximo. O Espírito de Deus revelava para ele: ó, Jesus está chegando aí, tem que preparar a igreja, tem que preparar o povo. Quando eu estou pregando, eu não falo assim: ah, deixa eu ver que eu já li tantos livros, deixa eu escolher que eu vou pregar. Não, irmãos, eu tenho temor de subir aqui. Sabe por quê? Preste atenção. Eu vou prestar conta para Deus do que eu falo. A Bíblia fala: aquele que acrescentar uma vírgula, aquele que acrescentar um tio, ele vai ser o quê? Riscado. Então eu tenho muito temor de subir aqui. Você sabia que toda vez que eu subo aqui, eu estou entre a vida e a morte, entre a condenação eterna e a vida eterna. Você que é um pai de família, você é responsável pela tua salvação, e o testemunho interfere na salvação da tua esposa e dos teus filhos. Você que é uma mamãe, o seu testemunho interfere na salvação do teu marido e dos teus filhos. Mas eu que sou um pregador do evangelho, um pastor, o que eu falo, o que eu faço, o meu testemunho interfere na vida de muita gente. Então sobre mim está uma grande responsabilidade. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então a cobrança que tem sobre mim, que Deus vai ter sobre mim, não é igual a que Ele tem sobre você. A forma como Ele me salvou é a mesma. É pela graça, não é por obras, é por Jesus. Mas a cobrança é diferente. Não adianta falar que é igual, não é. Amém? Então quando eu subo aqui, eu tenho muito temor, porque a cada palavra Ele está anotando. Eu tenho que falar exatamente o que o Espírito Santo quer que eu fale a vocês. Antes de vir para cá, eu estava orando, falei: Senhor, não me deixe errar. E Ele falou: fala isso, isso, isso. Sim, Senhor. Às vezes eu estou ali, estou orando, Ele está falando: fala dessa forma. E outra coisa, eu não posso ferir a igreja. Eu tenho que corrigir sem estar na carne, tem que estar no Espírito. Então é muito sério isso. E Deus está falando comigo esses dias. Eu quero que você preste atenção em tudo quanto eu estou falando nesses dias. Então o batismo, ele prepara você, ele coloca uma roupa. Você estava nu, você estava desprotegido, e agora você tem uma roupa. Mas essa roupa não é suficiente. Essa roupa se chama arrependimento. Ela só prepara a tua entrada para o reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, quando vem, Ele complementa o que João disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus é a porta de entrada para o reino, através da salvação. A cruz e a salvação, coloca só a cruz ali por favor. A cruz, ela não é o fim, a cruz é o início. A salvação não é o fim das coisas. Glória a Deus, eu estou salvo, escapei do inferno. Não, a salvação é o começo, é a porta de entrada. Você está salvo, você entendeu que é arrependimento, glória a Deus. Então agora você tem que ir, fazer e ensinar. Você tem que se tornar um crente maduro. A sua salvação tem que servir para algo. Quem aqui bebia no mundo? Levanta a mão. Quem aqui fumava no mundo? Levanta a mão. Quem aqui prostituía no mundo? Levanta a mão. Agora deixa eu perguntar, vai levantar a mão de novo. Quem bebia porque alguém te ensinou a beber? Levanta a mão. Alguém levou você, falou: isso aqui é uma cerveja e tal. Quem te ensinou a usar? Alguém te ensinou a usar algum tipo de vício de droga? Levanta a mão. Quem te ensinou o que é prostituição, masturbação, essas coisas? Levanta a mão. Alguém teve que ensinar você o que é errado. Agora você precisa ser um instrumento que ensina aos outros o que é certo. O que a palavra de Deus fala: você não pega uma candeia e coloca debaixo de uma cama. Você coloca num lugar para que todos possam. Fala comigo, todos. Todos. Todos quem? Aqueles que estão nas trevas. Olha que texto tremendo, coloca. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Por que tem que iluminar todos? Porque todos estavam nas trevas, e agora preciso vir para a luz. Ei, você fica lembrando do que fizeram de errado para você? Lembra no mundo quantas pessoas você adentrou no mundo do álcool? Quantas pessoas você ensinou a beber cerveja e estão bebendo até hoje? Quantas pessoas você ensinou a acender um cigarro? Quantas pessoas você ensinou a pegar uma mulher
e sair com ela e fazer o que quer, e depois deixar ele pegar a próxima, você tem uma dívida. O que Paulo falou? Coloca aí, eu sou devedor de gregos, judeus, sou devedor. Por que Paulo falou que era devedor? Porque ele aprontou com essa turma. Ele falou, agora eu tenho uma dívida. Todos, eu não vou, a salvação não é por obras, mas o verdadeiro salvo, ele tem obras de um verdadeiro salvo. Ele tem uma consciência, peraí, eu prejudiquei muita gente, então eu tenho que restituir agora essas pessoas. Eu tenho que ganhar o maior número possível de pessoas. Eu falo isso sempre aqui. A pessoa, ela converte, ela entrega a sua vida a Jesus, ela vem aqui na frente e chora. Por isso eu sinto tanta obrigação para com os gregos bárbaros, tanto para como instruídos, com os instruídos como os não instruídos. Paulo sentia que tinha uma dívida, o ímpeto e a força que ele tinha para fazer o que era errado, agora ele quer gastar mais ainda da sua força para fazer o que é certo. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, tem que superabundar a graça, amém? O que você tem feito para que outros sejam introduzidos nessa vida de Cristo, na verdadeira vida? Talvez tem gente que você destruiu o casamento dela, destruiu a vida dela, você ajudou, mas você só viu o que fizeram de mal para você. Você tem uma dívida, e o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar a consertar isso, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Aquele louvor do irmão é muito bonito, mas ele tirou a parte mais bonita do louvor. Como Zaqueu, quero subir, quero mais alto que eu, entra na minha casa, na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tua santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu maior, faz um milagre em mim. E qual é o milagre que Deus fez em Zaqueu? A salvação gerou qual atitude em Zaqueu? Ele foi em cada lar que ele roubou financeiramente e restituiu com correção. Se você chora e converte aqui na frente, mas não paga a sua dívida, você não converteu. A salvação, ela vai gerar uma atitude em você, de restituir, de reparo. O Espírito Santo, ele quer transformar você. Queremos ser transformados, Senhor. Feche teus olhos, eu vou falar uma coisa que ele está pedindo para me falar. Você, por gentileza, né? Feche teus olhos. Você muitas vezes chora por coisas que você ainda não tem. Você muitas vezes chora por coisas que você desejaria. Você muitas vezes chora por um filho que você não teve. Você chora por sonhos e objetivos. E ele falou para mim, diga para eles, fique só com os olhos fechados. Por que eles não choram pelo pecado deles? Por que você não tem chorado pelo teu pecado? Porque o teu pecado afasta você dele. O Espírito Santo falou para mim, eu quero que eles chorem pelo pecado deles, que eles tenham temor. Davi disse, o zelo. O Espírito Santo vai imprimir algo dentro do teu coração. Quando eu liberar essa palavra, eu vejo um carimbo agora no céu. E ele falou, eu vou colocar um zelo no coração deles pela casa, pela minha casa, pelas coisas do meu reino, que em 2019, você, Diego, vai se surpreender com a dedicação deles. Deus vai pôr um carimbo no teu coração. Davi disse, o zelo pela tua casa me consumiu. O que adianta eu habitar em grandes palácios, ter tudo e a presença de Deus, ela está habitando em tendas. Você tem trabalhado e gastado dinheiro para colocar coisas na tua casa, e você vê um lixo na igreja, você pula por cima, não tem a capacidade de pegar.
Você vê algo quebrado e não tem a capacidade de comprar e colocar. Você vê ventilador que está parando de funcionar, os irmãos estão com calor, e você não tem a capacidade de ir lá e comprar e instalar. Você espera alguém falar, porque você não tem um coração de adorador, você quer ser visto no que você vai fazer. Você quer ser notado. Você quer que o pastor note que você vai fazer algo. Eu estou falando só o que o Espírito Santo está mandando. Você não tem zelo pela casa de Deus. Você não tem zelo pelo reino. Senhor, coloca um carimbo no coração deles. Você arruma a tua casa, coloca flores, coloca perfume, limpa as janelas. Eu quero dizer, irmãos, que eu tenho autoridade no que eu estou falando. Aqui mesmo em Pouso Alegre, muitas vezes eu com alguns irmãos chegava mais cedo e varria e limpava tudo. Se for necessário eu faço de novo. Em Belo Horizonte, quando eu nem era um pastor, eu era um obreiro, eu chegava mais cedo, eu tirava o lixo do banheiro feminino e masculino, com todo tipo de detrito que você pensar. Fralda de neném, absorvente, papel higiênico. Eu lavava. Eu pintei várias vezes a igreja, eu arrumei, lavei. Foi as melhores experiências com Deus que eu tive na minha vida. Deus colocou zelo no meu coração. Que você seja nesse ano encharcado pelo zelo da casa de Deus. A Bíblia nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Pode abrir teus olhos agora, por favor. No versículo 4 diz, olha, preste atenção. Tem uma outra versão que fala assim: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto? Isso, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e tendo encontrando, regozija e leva nos seus ombros. Aí eu vou pular, verso 8. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa, buscando com diligência, até encontrá-la, e tendo encontrado, show, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. A vida toda nós lemos esse texto e não entendemos ele. Ele começa no versículo de número 4. Qual é o? Bem forte, qual é o? E ele fala no versículo 8, qual é a? O foco desse texto não é a ovelha perdida e nem a dracma. O foco desse texto, sabe qual é? Quem é o homem que vai fazer minha vontade na terra? Quem é a mulher que vai fazer minha vontade na terra? Ele conta duas parábolas aqui e fala assim: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma? Quem é a pessoa que tem esse coração para fazer minha vontade na terra? Quem é a mulher que, tendo perdido, vai e procura até achar? Ele está perguntando: quem é? Com quem eu posso contar? Quem são os homens? Quem são as mulheres? A Bíblia fala que o Espírito veio e revestiu Jesus. Deixa eu te falar, até aquele dia Jesus não tinha feito milagre. A Bíblia não consta que Jesus fez milagres ali. A Bíblia consta que a partir do momento que ele começou a fazer milagres, o povo que vivia na região dele dizia o quê? Não é este o filho de José o carpinteiro? Não é filho de Maria? Não estão aqui seus irmãos? O que ele está fazendo? Significa o quê? Que eles ficaram perplexos, porque Jesus começou a ter uma natureza diferente da que ele tinha até aquele tempo. Até aquele tempo ele era o filho da Maria, ele era o irmão daqueles meninos, ele era o filho de José o carpinteiro, mas daquele dia em diante ele começou a ser aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura e liberta. Por quê?
Porque ele veio como homem. Lá em Tiago diz que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Uau! Esse termo no grego é kenosis, que significa autoesvaziamento. Aquele que tem o poder de se autoesvaziar da sua posição. Jesus teve isso, ele se esvaziou. Coisa que é mais difícil para o ser humano, é descer, se esvaziar de si. Quanto mais ameaçado a gente se sente, mais a gente se infla e fala, não, eu sou fulano, eu sou cicano. A gente se afirma pelas coisas que a gente faz. Nunca se afirma pelo que você faz. Se afirme por quem você é. Porque quando tudo estiver dando errado na tua vida, você ainda assim continuar sendo. Amém? Então, ele se esvaziou e desceu. E assumiu a forma de servo. E então o Espírito desceu sobre ele. E o revestiu. E ele deu essa mesma ordem para os discípulos, como nós lemos hoje aqui. Não façam nada até que o Espírito venha e revista vocês. Por quê? Não podemos fazer nada sem o revestimento, sem a veste do Espírito. E aí João fala assim, ó, Deus me deu um sinal. E ele falou para mim, que aquele que batizaria com o Espírito, seria aquele a qual eu visse o Espírito descer sobre ele e permanecer. Coloca lá de novo, permanecer. Lá em João 1. Aquele a qual eu veio e permanecer. Sabe por que foi esse o sinal que Deus deu para João? Porque até aquele dia nenhum homem na terra, diga comigo, nenhum homem havia recebido o Espírito Santo e o Espírito Santo tinha permanecido nele. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus capítulo 11. Show. No final do capítulo 11, o Espírito Santo tem falado muito comigo para quebrar fortalezas na mente de vocês. Fortalezas que prendem. E a fortaleza ela é quebrada pela palavra, pelo entendimento. Hebreus 11 diz assim no verso 38 em diante: dos quais o mundo não eram dignos de recebê-los, eles eram peregrinos errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Qual promessa? O Espírito Santo vivendo dentro. Davi não teve o Espírito Santo morando dentro dele, ele teve uma porção do Espírito Santo. Moisés, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo vivendo dentro dele, permanecendo dentro dele. A Bíblia fala que Moisés subia no monte, o rosto brilhava. Quando ele lidava com as pessoas, o brilho apagava. Por quê? Esvanecia. E a Bíblia fala sobre esse texto, que nós não precisamos mais de véu como Moisés, porque a glória permanece em nós, o Espírito Santo permanece dentro de nós. Então eu te pergunto, se esses homens, que o Espírito Santo não permanecia neles, mas se movia através deles com uma porção, uma quantidade do poder do Espírito, e eles fizeram o que fizeram, o que eu e você podemos fazer, tendo todo o Espírito Santo morando dentro de nós? Mas por que nós não fazemos nada? Por causa da mentalidade que não mudou. A Bíblia diz aqui, que tendo Deus preparado, verso 40, alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Eles são aperfeiçoados em nós, porque nós recebemos o sangue de Jesus, e recebemos o Espírito Santo morando dentro de nós, fomos revestidos de poder. A palavra poder ali no original, no grego, é empoderamento. É como se você recebesse uma carga, você precisa ser empoderado pelo Espírito. O poder do Espírito não está sendo liberado somente para pastores, para pregadores, mas para todo aquele que entende o arrependimento, o batismo, e recebe o batismo com o Espírito e com fogo. Ele fala, estes sinais seguirão os que creem. Os discípulos de Jesus encontram alguns discípulos orando e expulsando demônios também, e eles ficam enciumados. O Senhor falou, deixa, porque se for da vontade de Deus, vai continuar, se não for, vai passar. Mas não para eles não. Josué falou para Moisés, olha, tem anciãos lá na tenda profetizando, e eles não estiveram com você no monte. Ele falou, antes se todo Israel profetizasse. A Bíblia fala que o primeiro dom que vem é o de falar em línguas, e depois é o quê? Buscar com zelo os melhores dons. Primeiro dom de línguas para se edificar a si próprio, e o dom de profecia no meio da igreja para edificar uns aos outros. Por que está tendo tantos
falta tantos profetas nesses dias? Porque não tem gente que ora em línguas. Por quê? Porque não tem gente que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque tem gente que só foi batizado na água, mais nada. O que fala em Atos 19, verso 1? Olha lá. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou: receberam vós o Espírito Santo quando creram? Respondeu eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe eles: em que foram batizados então? E eles disseram: no batismo de João, arrependimento. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele viria de vir, isto é, em Jesus. O que ele está querendo dizer? João veio e preparou, ele estava administrando aquela situação até Jesus vir. Aí Jesus veio, e depois de Jesus, Jesus prometeu o quê? Que o Espírito Santo ia vir e iria morar e permanecer na gente. O sinal que Deus deu para João é o quê? Que o Espírito Santo ia permanecer em Jesus. E esse a qual o Espírito Santo permaneceu nele, um homem. Ele também agora oraria com outros homens, que o Espírito Santo permaneceria neles, e esses homens orariam com outros homens, que o Espírito Santo permaneceria neles. E Jesus orou pelos seus discípulos, eles receberam o Espírito Santo, e agora os discípulos impõem as mãos, sopram e oram, e outras pessoas recebem o Espírito Santo. Como que eu recebo o Espírito Santo, pastor? Através de outro homem ou outra mulher cheio do Espírito Santo. Então eu te pergunto, como você pode dizer que o seu negócio é com Deus e não é com homens? Já que eu vou chegar nesse ponto. Continua. Quando ouviram isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles, e falava em línguas e profetizava. Jesus deixou os discípulos, e nem Paulo, escuta o que eu vou falar, nem Paulo estava no meio dos 12. Pega o que eu vou te falar no teu espírito. Nem Paulo estava no meio dos 12. Deixa eu te falar, não adianta dar um jeitinho para as coisas, porque as coisas de Deus é no espírito. Paulo não estava entre os 12 quando Jesus deu essa palavra, mas Paulo pegou esse ministério e também transferiu o espírito para os outros. Por quê? Porque ele se tornou apóstolo pela vontade de Deus e não de homens. Quando Judas pecou, o que os discípulos fizeram? A Bíblia é perfeita, porque ela não coloca só os acertos, ela coloca os erros. Lançaram sortes. Qual desses dois vai ser discípulo? Não é assim que escolhe discípulo. Eles erraram, eles agiram com imaturidade. Mas Paulo falou: quando eu fui levantado apóstolo, eu não desci a Jerusalém, eu não consultei carne nem sangue, porque eu fui levantado apóstolo por Jesus Cristo, pela vontade do Espírito. Então quando Paulo coloca as mãos, acontece com ele a mesma coisa que acontecia com os discípulos, sem que ele estivesse com os discípulos. E quem que orou para Paulo receber o Espírito? Ananias. Jesus vai e converte o coração de Paulo. O que Paulo fala ali? Vou batizar vocês agora em nome de... Porque Jesus traz o que? Cruz, arrependimento, conversão. E depois vem o que? O Espírito. Aí Jesus falou: agora vai até Ananias, na rua tal, no endereço tal, e ele vai falar tudo quanto você tem que fazer. Por que Jesus já não batizou ele com o Espírito Santo? Porque nós precisamos de homens e mulheres cheios. E Ananias pega e ora por ele, e ele recebe o Espírito Santo, e as escamas caem, e ele se torna preparado para fazer essa obra na terra. Não é uma instituição que vai derramar o Espírito Santo sobre você, porque ela tem um nome, porque ela tem tantos anos. São homens e mulheres a qual o Espírito desceu sobre eles e eu aprendi uma coisa lá atrás, eu vou fazer 40 anos agora, eu aprendi isso quando eu tinha uns 14, 26 anos atrás, nunca mais esqueci. É fácil receber a unção do Espírito, difícil é permanecer nela. Tem muitos vasos que são trincados ao longo do tempo, por causa das pressões e dificuldades, e o óleo vai vazando. No reino de Deus não tem tempo de carteira de serviço. No reino de Deus não tem quem chegou primeiro. Em um ano,
uma pessoa no espírito pode deixar o outro para trás. Você regride, definha e o outro cresce. Não é quanto tempo você é crente, 20, 30 anos. É o quanto tempo o Espírito permanece em você. O Espírito, ele não permanece em cima de gente magoada. O Espírito não permanece sobre pessoas mentirosas. O Espírito não permanece sobre pessoas manipuladoras. A Bíblia fala que o Espírito desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Pomba é um animal que qualquer movimento brusco de um ser humano, ele voa. A minha esposa viu e meus filhos viram dentro do carro, aqui na frente da Med Center, na hora que eu estava chegando na igreja, naquela retona. Eu nunca vi um negócio desse. Se você viu, é raro. Sabe o que aconteceu na frente do meu carro? Voando em cima, uma pomba estava voando, ela parou, ficou pairando no ar, colocou o peito para cima e ficou assim, pairando no ar com o peito para frente. Eu falei, olha ali, você já viu alguma coisa desse tipo? Mostrei para as crianças, fui reduzindo o carro, a pomba em vez de voar assim para frente, ela parou no ar, com o peito para frente, ficou. Aí o Espírito falou para mim, eu quero descer com o meu Espírito como pomba sobre as pessoas. Eu quero permanecer neles, mas não pode ter movimento da carne, porque o movimento da carne espanta o Espírito. Grandes ministérios deixaram de ser grandes ministérios, porque começaram a mover na carne, e o Espírito não permaneceu. Uma pomba, você tem que lidar com cuidado, aproximar com cuidado. Qualquer movimento brusco, ela sai. Por que ele desceu numa forma de uma pomba? Para mostrar o quê? Que ele não pode, com movimentos, não pode agir na ansiedade, não pode agir na ira, na raiva, no momento. Tem muito crente que não tem o Espírito mais fluindo. Qual era o sinal? O Espírito tinha que descer e... Você tem permanecido no Espírito? Não engane a você mesmo. Você pode enganar outros. Você tem permanecido na vontade do Espírito? Por que o Espírito Santo pediu para me falar isso agora? Por que você não volta de onde você parou? Não seria legal? Lembra de onde você parou no Espírito? Volta lá e continua. Não seria justo que aquele que batiza com o Espírito, que o sinal que está sobre ele é que o Espírito desce e permanece? Que então, da mesma forma, nós recebemos o Espírito e temos capacidade de orar para que outros recebam? Não seria nada mais do que justo também, que nós também teríamos que o Espírito descer e permanecer para que tivéssemos essa autoridade? O Espírito abandonou Paulo quando ele estava na cadeia? Algum momento Paulo escreve alguma carta depressiva? Uma pergunta muito simples, de um assunto muito complexo que não dá para tratar hoje. Por que que crentes, pastores, esposas, filhos de pastores têm suicidado? E é um assunto muito complexo, não dá para terminar hoje. Por quê? Se o Espírito vem e ele mora dentro da gente, em que ponto nós perdemos o Espírito e começamos a deixar que a nossa alma nos alimentasse? E pior do que essas vidas que infelizmente estão sendo ceifadas e morrendo, está sendo levantada uma doutrina maligna, e que nós vemos esses vídeos e nós sentimos compaixão, obviamente, por essas vidas que temos que ter, mas porém começamos a ter justificativas e argumentos para também vivermos sem o Espírito e vivermos depressivos e tristes. Entendi, por isso que eu estou vivendo isso. Entendi por que está acontecendo isso. Isso é normal, isso. Entendi, isso está acontecendo com aquele ali. Não, irmão, tome cuidado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Existem argumentos que precisam ser quebrados. O Espírito precisa permanecer em mim e em você. E como que ele permanece? Nós temos que tirar o quê? Movimentos bruscos da carne. O que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 10, versos 3, 4 e 5. Olha só. Segunda Coríntios 10, 3, 4 e 5. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos os padrões deste. Embora você sendo um ser humano, preste atenção no texto, você não luta como um ser humano. Qual é a primeira argumento que o diabo tem plantado na igreja? Por conta das depressões e dos suicídios. Nós temos que entender que nós somos o quê? Os pastores também são. Que argumento é esse, irmãos? Você sabe que eu sou humano. Você sabe que eu sou falho. Você sabe que eu fico triste, como qualquer pessoa. E que se nós não cuidarmos um dos outros, nós podemos ficar doentes, tristes. Tudo bem, eu entendi. Mas a Bíblia nos orienta que nós não podemos lutar com esses argumentos de forma humana. Então se eu vejo um argumento, não, é que a gente é humano. Aquilo lá aconteceu porque fulano não cuidou um do outro. Fulano, embora o outro não cuide de mim, embora o outro não se preocupe comigo, eu preciso quebrar esse argumento no espírito e não na alma. Senão eu vou tomar um tombo muito feio. Embora sendo humano, não lutamos com armas humanas. Pegou isso? Como é que você enfrenta a depressão? No espírito, com armas espirituais. Senão uma pessoa que é depressiva fala, é verdade, olha lá, ninguém liga para mim, ninguém se importa por mim. É verdade, é uma doença, minha família teve, eu vou ter também. Não, você não vai ter em nome de Jesus. Amém? Próximo versículo, o que fala? Porque as armas da nossa guerra não são mais poderosas em Deus para quê? Fortalezas. Aonde essas fortalezas são criadas? Através de quê? Através de quê? Argumentos. Fala comigo, argumentos. Olha o que fala em Coríntios, 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. As fortalezas são criadas por argumentos que são criados na nossa mente. Usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio e acabar com os falsos. Uau! Abaixa só um pouquinho agora. Um pouquinho. Olha aqui. Quantos de vocês nesse momento, nesses últimos dias e nesse ano, se tornaram fruto de um falso argumento? Pesquisa para mim, se você puder, o mais rápido possível, se tem alguma estatística do número de cristãos hoje que não frequentam uma igreja. Eu esqueci de pesquisar isso antes de vir para cá. Só ele pesquisa, vocês olham para mim. Olha aqui. Existem, sabe como o diabo tem atacado a igreja? Ele tem feito cavalo de Troia. Você sabia que o diabo nem quer se manifestar mais nos cultos? Não é que a igreja perdeu o poder, é que ele mudou a estratégia. Ele não tem interesse de se manifestar num culto, porque se ele se manifesta, ele vai ter que ir. Então, como ele move dentro da igreja? Ele coloca você dentro da igreja, mas a tua mente não está aqui. Ela nem tão pouco está aqui, e nem tão pouco as palavras que são liberadas daqui conseguem adentrar na tua mente. Por quê? Quem já viu uma fortaleza? Você já foi em alguma cidade que tem mar, e você vê que eles constroem fortalezas ao redor, com canhões de guerra? Quem já viu? Para que as embarcações não chegassem próximo. Você já sabe o nome? Já que você me fala. Fortalezas são meios de impedir que pessoas entrem e de que pessoas saiam. O diabo, ele cria fortalezas em nossas mentes. De que forma? Acabamos de ler, através de falsos argumentos.
vou ler alguns falsos argumentos, aqueles que eu te pedi para você fazer. Aquele afastado da igreja, o primeiro é o afastado da igreja. Olha um argumento falso que é disseminado na rede social, que às vezes você curtiu e compartilhou. E eu, como pastor, não estou aqui para... Primeira coisa antes de se colocar, eu não estou aqui para discutir opinião com você. Eu estou aqui para te ensinar o que é certo e o que é errado. Eu não estou aqui para discutir opinião com você. Não é a minha opinião, estou ensinando a palavra. Eu também não estou aqui para atacar você, estou aqui para ensinar você. Deus falou comigo, ensina a igreja, porque ela está sendo atacada. Não a igreja somente, que a igreja ao redor do mundo. Ele mostrou para mim a arma que o diabo está usando. Olha um primeiro argumento falso, depois você deixa aquele versículo. Olha, quem já viu esse texto em alguma rede social, pelo menos uma vez na sua vida, levanta a tua mão. Afastado da igreja, mas não de Deus. É uma frase perigosa, porque ela pode ser, voltando no versículo, um falso argumento, que vira uma fortaleza. O que isso tem a ver com o 1 João que eu li? O Espírito Santo precisa permanecer, ele é uma pomba, lembre-se, mas para ele permanecer, o que precisa? Das fortalezas, precisa ser? Fortaleza, elas criam o que? Resistência. A Bíblia fala que nós não devemos resistir ao Espírito, mas nos render. Quem entende o que eu estou dizendo? Então às vezes o seu problema não é com as pessoas, é primeiramente com o Espírito, e por isso você não consegue lidar com as pessoas. Então veja, não derrube fortaleza com raciocínio humano, e acabar com falsos argumentos. Mas como que nós derrubamos as fortalezas? Com armas poderosas em Deus. Não é que o que a alma disse a meu respeito, ou argumento, ou alguém, mas é o que Deus diz, a palavra diz. A Bíblia fala que a dúvida cancela a fé. Falsos argumentos cancelam fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem crer, sem fé, os milagres não vêm. Os sinais não vêm. Então vamos ver um argumento falso. Aquele argumento, olha só. Afastado da igreja, mas não de Deus. Vamos entender biblicamente. Eu vou dar alguns textos. Hebreus capítulo 10. Sobre essa frase. Verso 25 ao 27. Olha o que diz. Hebreus 10, verso 25 ao 27. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está. O que ele está dizendo? Vamos encorajar os outros a não deixar de... E aquela frase, ela está obedecendo isso? Então tira ela da tua vida. Quantos desagrejados nós temos hoje no Brasil? Aproximadamente 4 milhões de pessoas que acreditam naquele argumento lá, Samuel, coloca lá, você vai ficar colocando e voltando. Então provavelmente esse texto que você viu na rede social é de um desses 4 milhões. E todas as vezes que você curte, pega aquele texto que fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você curte esse comentário, você compartilha essa ideia, você está desobedecendo a Deus. Está cheio de hoje de crente que tem opinião. Não, mas não é minha opinião, eu tenho outra opinião. O pastor assim ensina assim. Você já viu isso? A Bíblia, ela não tem várias opiniões, ela tem uma opinião. Ela não tem várias interpretações, porque ela é um Deus só, um Espírito só. Muitos são nós, mas um só é o... E ele fala, discernir os Espíritos, julgar os Espíritos, de que Espírito sois? Então, eu posso falar algo da palavra de Deus, criar uma frase, mas não ter o Espírito de Deus na minha vida, aquele que permanece em mim, e enganar as pessoas. E posso também não ser do diabo, mas estar agindo na alma, e estar contaminando as pessoas. Você já foi até alguém que está doente, e você tem que desinfetar o que ela usa, você não pode respirar no meio ambiente que ela, senão você fica doente também? Assim é a pessoa que está doente na alma. A Bíblia fala, deixa esse aí por enquanto, fica aí. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado para que não brote nenhuma raiz de amargura em nós, que brotando perturbe e contamine a outros. A amargura, ela contamina outras pessoas, através do que você fala. Uma pessoa ferida e amargurada, ela contamina pessoas. Olha o que fala, lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não. Então se a partir de hoje você está aprendendo, e você continuar fazendo, você está em pecado, porque eu estou ensinando.
você vai para o inferno com as suas pernas. Porque o papel do pastor é ensinar, não é passar a mão na cabeça da ovelha, não é no aniversário é cantar parabéns, isso é muito gostoso, não é na formatura, é ensinar a verdade, a palavra. É isso. Quer ver? Volta lá em Hebreus 10, 25. Ó, encorajemos-nos mutuamente. O que é encorajamento mútuo? Você encoraja a pessoa e a pessoa. Se você encoraja uma pessoa e ela quer te desencorajar, o que você tem que fazer? Porque o encorajamento tem que ser o quê? Se uma pessoa não te encoraja a congregar numa igreja, ela fala mal de toda igreja. Ah, toda igreja é igual. Se não der certo aqui, eu não vou mais em igreja nenhuma. Você é um desobediente. Ou você está falando na alma. Porque essa não é a ordem do nosso mestre. Será que eu posso ver, amém? Por que será que o Espírito não tem permanecido em algumas pessoas? Porque elas não ensinam a verdade. Porque elas... Sabe o que o Espírito Santo mostrou para mim? Por que aquela pomba parou no ar? Eu nunca vejo uma pomba parada no ar. Por quê? Ele está querendo dizer o quê? Eu quero me agradar de vocês. Eu quero poder descer e permanecer em vocês. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. O pardal, irmão, ele não fica num lugar, ele é uma ave migratória. Por isso que fala o pardal encontrou casa. O que é isso? Ele encontrou um lugar tão bom que ele muda seu instinto, a sua natureza e permanece ali para ter um lar. E a andorinha ninho para si. A andorinha, ela não tem esse hábito também. Ela é uma migratória, ela vai procurando ver onde está e vai indo. Mas fala que ela ficou no lugar, porque esse lugar é bom demais. Sabe o que está querendo dizer? Você tem que achar esse lugar também e ficar. Assim como a corça suspira pelas águas, eu quero a tua presença, eu quero ficar lá. Eu não quero sair de lá mais. Amém? Seja curado hoje em nome de Jesus. Olha o que fala o verso 26. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esse? Tão claro como a luz do dia, né? Romanos 12, verso 4 e 5. Mais uma palavra para quebrar esse argumento. Tem até uma música, esse ditado, como é que é? Deus sim, igreja não. É coisa do diabo, é coisa do cão. Já viu essa música? Do Fernandinho, tem um rap que fala no meio. Como é que você separa a igreja de Deus? Não existe, eu vou mostrar isso aqui na frente. Olha só, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro é essa função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes no mesmo corpo, e todos pertencemos uns. Olha para a pessoa que está do teu lado, de preferência que não seja tua esposa ou teu marido. Outra pessoa vira para trás, qualquer coisa, fala assim: eu pertenço a você, e você a mim. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Então, se eu pertenço, ei, olha aqui, se eu pertenço a vocês e vocês a mim, já não posso fazer mais o que eu quero, mas aquilo que o corpo precisa. Sabe o que eu queria hoje? Pergunta para mim o que eu queria hoje. Está lá em São Sebastião. Eu estava lá. Eu queria ficar lá até sábado, mas o Espírito Santo falou para mim, o meu plano era ficar lá até sexta, sábado. O Espírito Santo falou: vai, porque você precisa pregar essa palavra lá quinta. Sim senhor. Porque a mão, ela não faz o que ela quer, ela serve a um. A mão é para servir a si. O pé serve a si mesmo. Imagina se o pé pudesse escolher: aqui tem espinha, aqui não vou pisar não. Imagina o pé. E o corpo, e a mente fala: pisa, pisa, e o pé está se sacrificando pelo corpo. Quem entendeu? Então essa frase podia criar um efeito, você quebrar ela. Está quebrado, fala, está furado. Amém? Tem outra frase. Olha o outro argumento falso. Não vá à igreja, seja É errada essa frase, porque não tem como você ser igreja sem ir.
É umas frases tão idiota. E tem tanta gente que cai. Talvez você já compartilhou essa frase. Raciocine no que você está ouvindo ali. Não vá à igreja, seja. Como você pode ser igreja sem ir? Como você pode aprender as coisas de como ser uma igreja? Como você pode aprender a ser corpo? Um bebê, no começo, ele sabe mamar sozinho? Ele sabe se limpar? Ele precisa de outra mão para limpar, para alimentar, porque ele está aprendendo. Como que você aprende a ser igreja? Estando na igreja, sendo igreja. Como que eu sou igreja? Indo. O que Davi fala? Olha, então Davi estava errado? Como eu me lembro, que saudade, quando em procissão juntos em a casa do Senhor. Eu lembro quando eu era pequenininho, meu pai, se arruma, vamos para o culto. E eu sempre chegava lá com aquele texto na cabeça: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí tem uns crentes assim, ó, que vê esse texto e fala assim: eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja, aonde eu vou a igreja vai. É claro que sim, mas ela está incompleta essa frase. Para que você seja igreja, você precisa ir à igreja. Para você receber o Espírito Santo, você tem que ir a alguém. Saulo foi na casa de alguém. Para que você ouça o evangelho e seja salvo, você precisa ir à igreja, precisa ir a um lugar onde alguém vai pregar para você. Amém? Então, irmãos, por favor, nós temos 7 milhões de desviados, alguns perdidos e outros afastados, desviados. Não propaga essas coisas. Sabe o que é isso? Frase de gente magoada, ferida. Eu sirvo a Deus na minha casa. Às vezes o cara fica um mês sem ir na igreja. E como é que você está? Estou bem, irmão, estou na benção. Eu sou a igreja. Não é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. A palavra não fala isso. Colossenses 1:8. Olha o que diz. Ele nos... coloquei errado então. 1 Coríntios 12:27. Juntos, todos são o corpo e cada um é parte dele. Quando nós estamos, o que a Bíblia fala? Aonde estiver o quê? 1, 2, 3 ou mais reunidos em nome dele, ele também vai estar presente. Amém? Então essa palavra também está quebrada. Nós temos que congregar. Precisamos escolher uma igreja que o Espírito Santo nos conduza. Não procure a igreja mais perto da tua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia e do Espírito Santo. Não seja preguiçoso, porque às vezes a igreja mais perto da tua casa não está na palavra. Na África, muitos caminham 2, 3 horas para ir até uma igreja. Você tem carro. Se não tem carro, tem ônibus. Se não tem ônibus, tem Uber. Se não tem Uber, tem aquele 199. E se não tem isso, você tem carona. E se não tiver isso, você tem 2 pés para vir andando. Você não é coitadinho. Jesus morreu por você. Pare de ter pena de si mesmo. Vamos lá. Próxima frase. Essa aí vai abalar bastante a gente. Olha só. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a... Quem já viu essa frase? Muitas e muitas vezes. É uma frase também que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou ensinar vocês. Essa frase, nós temos que tomar cuidado com ela. A Bíblia fala, olhando firmemente para o autor consumador da nossa... Quando essa palavra fala, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Talvez, não tenham medo, o Espírito Santo está com vocês. Irmãs, sejam libertas do medo do besouro, deixa ele embora. Isso, olha para a palavra. Isso, olha aqui para mim, confia em mim. Se ele for te atacar, eu te protejo, pode deixar.
essa frase, às vezes você vê, e essa frase na maioria das vezes quem fala são pessoas machucadas e decepcionadas com outras pessoas, ou até mesmo pessoas que querem dizer assim, ó, não coloque o seu foco nas pessoas. Talvez o que as pessoas querem dizer quando colocam essa frase, olha para mim, às vezes o diabo ele tenta roubar, né, com distrações nesse momento. É assim, ó, não olha para as pessoas que elas falham, vão olhar para Deus. Realmente a Bíblia fala que nós temos que olhar firmemente. Por que firmemente? Porque a gente tenta se distrair, as coisas tentam distrair. Firmemente para o autor consumador da nossa fé. Só que tem alguns textos da Bíblia que eu quero mostrar para você. O primeiro deles é Gálatas 5:19. E eu quero fazer uma pergunta muito básica para vocês depois que eu ler esse texto. Olha aqui comigo. Me dão mais alguns minutos, tá? Por favor. Quando seguem os desejos da natureza humana, de novo falando de natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, preste atenção, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Essa frase ela fala: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Essas características da carne, elas afetam diretamente quem? Uma pessoa que pratica essas coisas, ela afeta quem? Fala. Ela afeta ela e quem está ao seu. Uma pessoa que bebe, ela só faz mal para ela? Ao redor. Uma pessoa que comete imoralidade sexual, ela faz mal só para ela? Ao redor. Uma pessoa que ela é hostilidade, ela afeta somente a ela? Uma pessoa que gera discórdia, ela afeta só a ela? Vamos ver os frutos do Espírito então? Vamos ver o fruto do Espírito. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Pergunto, volta lá, esse fruto do Espírito, ele só beneficia eu? Ele beneficia também? Então, vamos repetir a frase: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você não serve a homens, mas serve a Deus, como você pretende servir a Deus nessa terra então? Eu vou repetir, reflete na resposta, não responde. Se você serve a Deus e não a homens, ok, quantos querem servir a Deus aqui? E não a homens, de que forma você pretende servir a Ele então? Me explica, na prática. Será que alguém pode aplaudir o Senhor? O que fala Mateus? O que fala Mateus 17:12? Eu porém lhes digo. Nossa, estou escolhendo os negócios errados. Mas vamos lá. Normal, né? Tá vendo? Eu sou falho. Colossenses 3:23. Olha o que fala. Tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o e não para. Então seria certo dizer, presta atenção, que quando servimos a Deus, devemos servir aos homens. Mas a nossa motivação não está no homem, mas em. Aí está certo. Ok? Por que é perigoso aquela frase? Coloca lá. Porque se eu coloco essa frase, e eu sou um crente em Jesus, eu estou endossando, às vezes, doenças e argumentos falsos no coração das pessoas, criando mais fortalezas, e elas se afastando mais ainda da igreja das pessoas. E é por isso que esse número só tende a aumentar. E sabe por que muitas pessoas estão morrendo e suicidando? Porque elas estão sozinhas. Porque criaram
fortalezas nas suas mentes. E não deixou nada entrar e nada sair. Não deixa o mal sair e não deixa a verdade entrar. E só a verdade liberta. E não deixa ninguém aproximar. Quem entendeu? Amém? Então, como nós quebramos essas fortalezas? Temos que derrubar os falsos argumentos. De que forma? Com as armas poderosas em Deus, a palavra. Eu estou usando só a palavra aqui, não estou usando mais nada. Amém? Então, essa palavra, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, ela não é correta, ela é incompleta, ela é perigosa. Amém? A minha motivação não deve estar nas pessoas. Se eu faço e elas não me retornam, ok, porque eu fiz para Deus e não para homens. Mas eu tenho que servir pessoas, porque a única forma de eu servir a Deus nessa terra é servindo pessoas. Deus resume toda a lei em 2 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de? E o segundo? Então o que ele está falando? Sirva a mim e depois serve a quem? Depois que você servir a mim em primeiro lugar, vai lá e serve quem está perto de você. Mas quantos têm ficado sozinhos porque têm criado fortalezas? O Espírito Santo não tem permanecido, está nu, está sozinho. Efésios, capítulo 6, verso 6, olha o que fala, de novo sobre a motivação errada. Estamos falando sobre motivação errada, mas devemos servir a homens. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o... Uau, glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Glorifique ao Senhor. Glória a Deus, Tu és santo, Senhor. Mateus 7,12. Acho que eu tinha falado errado. Em todas as coisas, tinha falado 17,12, né? Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes... Quem ensinou isso? Jesus. O que ele está ensinando? Se você quer agradar e servir a Ele, você tem que servir. Servir a quem? Servir a quem? Então você pode abrir a boca bem grande e falar assim: eu sirvo a Deus, e porque a minha motivação não está no homem, mas em Deus, eu também sirvo aos homens. Aleluia. Uma pessoa que fala aquela frase, ela quer dizer assim: eu não sou escravo do homem, o negócio é só com Deus. Mas na verdade ela é escrava da alma, é uma fortaleza. Então, porque a minha motivação não está em homens, não esperar nada em troca, mas em Deus, eu tenho uma arma poderosa. Eu oro por aquele que me persegue. Qual é uma arma carnal contra alguém que persegue? Perseguir. E qual que é a arma espiritual contra alguém que te persegue? Orar e amar. Você está servindo essa pessoa, mas você não é escrava dela. Uau, meu Deus. Qual é a arma carnal? Se alguém lhe agredir com um tapa, você virar e quebrar os dentes, tudo que ela tem na boca. Qual que é a arma espiritual? Ofereça também a outra face. Então você está servindo a homens e também servindo a... Mas você não é escravo e refém do reconhecimento deles. Aí sim, se você falar dessa forma, aí você está falando corretamente. Você está colocando luz. Meu Deus, que palavra, irmãos. Aí o Espírito vai permanecer sobre você. Ninguém conseguiu tirar Jesus do Espírito, porque ele servia ao Pai, ele servia também os homens na terra. Mas ele não estava refém do conhecimento e da valorização deles, porque quando ele foi abandonado e traído, ele continuou amando e servindo. Ele não criou uma fortaleza. Veio argumentos. Ele falou: Pai, se possível tira de mim, mas contudo não faz a minha vontade, faz a tua. Pá, argumentos falsos foram quebrados. Você precisa hoje ser liberto desses argumentos que estão dominando você. Você é um escravo, mas precisa ser liberto. Posso ouvir amém? Só mais um minutinho. Está muito forte, está bom demais. Eu gosto. Eu sinto o som das cadeias quebrando.
Vale a pena sair de lá e vir aqui obedecer. Aleluia. Ok. Deixa eu só me lembrar aqui. Lembrei o que ele tinha pedido. Aleluia. Olha o que ele fala. Mateus 25. Dá mais um tempinho para mim aí. Esse é o último culto de quinta. Aleluia. Verso 35, do capítulo 25. Olha o que ele fala. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu. Eu era estrangeiro e você me convidou para ir para a sua. O que mais? Estava nu e você me vestiu. Estava doente e você cuidou. Estava na prisão e você me visitou. Vamos lá, passa. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos você faminto, demos de comer, ou estava sedento e demos de beber? Ou quando foi que você estava estrangeiro e convidamos para a nossa casa? Ou estava nu e te vestimos? Ou vimos você doente na prisão e visitamos? E que ele fala: e eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, bem alto, não pare de servir as pessoas. A cura e a libertação está no servir. Não deixe congregar. Se você não é membro de uma igreja, ore, peça a direção de Deus e congregue numa igreja. Seja enraizado, plantado lá. Se você não está servindo ninguém, procure alguém para você servir rapidamente. Mas me feriram, fizeram isso comigo. E comigo. 16 anos de idade, era líder do Ministério de Jovens. Vou fazer 40 anos. 24 anos servindo no ministério. Em janeiro agora, mais de 15 anos que nós somos pastores. 16 anos vai completar. E você acha que eu nunca fui traído? Nunca fui injustiçado? Mas continuo servindo. Por quê? Não sou bom não. É porque a minha esperança, minha expectativa está nele. Não servimos só por vistas. O pastor está chegando. Não sirva a homens no sentido da motivação de ser visto. Tem gente que chega em mim: pastor, está vendo lá aquele preguinho? Foi eu que preguei. Que legal, irmão. A Bíblia fala o quê? Se você espera recompensa só nessa terra, se você é o homem mais infeliz de todos, já recebeu a tua recompensa, está feito. Você quer ser reconhecido? Parabéns. Mas se você espera dele, você vai receber lá. O nosso trabalho nele não é vão. Nosso trabalho nele. Agora isso não significa que nós não devemos servir a homens. Porque servimos a Deus, temos que servir aos homens. Eu estava lendo Provérbios esses dias e está escrito lá: na velhice, quando teu pai ficar velho, ouça o teu pai. E quando a tua mãe ficar velha, continue respeitando ela. Você quer ser um filho que honra e serve a Deus? Quando o teu pai ficar velho, continue ouvindo os conselhos dele. E quando tua mamãe estiver velhinha, não puder mais fazer a comidinha que você tanto gosta, essas coisas, continue respeitando ela. Isso é servir a quem? Como eu posso servir a Deus sem servir os homens? Não existe isso, irmão. A única forma, eu vou afirmar, a única forma de você servir a Deus é servindo a homens, mas não ser escravo deles e buscando reconhecimento deles. Outra mentira que caiu por terra, glória a Deus. Tira daí, Samuel, essa mentira aí, tira. Olha lá, faz lá um efeitinho. Olha lá, faz de novo, Samuel. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Vai mais uma mentira aí? Mais um argumento falso? Dá para aguentar? Religião não, Jesus sim. As pessoas que falam isso, elas as associam religião a quê? A isso que você está fazendo e eu. A vir na igreja, dizimar, ofertar, cultuar. Enquanto Jesus não voltar, irmão, esse é o modelo que ele deixou. Quando Moisés estava na terra, o modelo era o tabernáculo. Depois em Davi, adoração, proclamação, intercessão. Agora, nesses dias o que? Louvor, adoração, palavra, oferta, dízimo, sujeitar um guia espiritual, obedecer a ele. É Bíblia. Dízimo, mas pastor, dízimo é Velho Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, também é. Ele leva meus olhos para os montes, também é. Veja como o nosso coração cria fortalezas. Mas eu vou dar dinheiro lá. Aí o cara lá no teu emprego fala: você vai dar dinheiro para o teu pastor? Lembre que na Bíblia, quem chamou a oferta de dinheiro foi Judas. Aquela mulher pegou o dinheiro e comprou um perfume e quebrou nos pés de Jesus. Quem chamou a oferta de dinheiro foi Judas. Porque ele falou: se pegasse essa oferta aí, esse perfume, e tivesse pegado o dinheiro e ter dado, dá para fazer muita coisa. Por quê? Está escrito lá: porque este tirava da bolsa, ele roubava. Aquele que dá valor no dinheiro, ele vê a oferta, a tua semente, a tua adoração, como dinheiro, porque ele não tem visão espiritual. É justamente por isso, porque ele valoriza muito o dinheiro, que nunca ele vai ser dizimista. Porque é Mamon que governa a vida dele, não Deus. Então ele vai falar que é Velho Testamento, vai ouvir esses endemoniados aí do YouTube. Esses dias um falso profeta estava ensinando como você saber quem é um falso profeta. Não preciso falar nome não, que vocês já entenderam, né? Um falso profeta que bebe vinho, que o filho dele é um maconheiro, sem vergonha, funkeiro, rapper, que faz culto ecumênico com igrejas que os pastores são travestis. Ele estava ensinando como você identificar um falso profeta. E um tanto de crente fica compartilhando isso daí, às vezes até você. E ele fala: um falso profeta, ele sempre vai te chamar de filho espiritual. Então eu sou falso profeta, porque eu chamo vocês de filho. Paulo falou: tem de muitos mestres, mas poucos. Paulo chamou Timóteo de quê? Filho. Mas eu gosto da explanação do Paul Washer, que fala que na verdade um falso profeta, ele nunca vai falar a verdade, ele vai falar aquilo que te agrada. E aquele falso profeta brasileiro do vídeo, ele estava falando as coisas que as pessoas querem ouvir: que você não precisa dar dízimo, que você não precisa dar oferta, que você não precisa congregar numa igreja, e não precisa ser obediente a um pastor. Um falso, seria hilário se não fosse trágico, um falso profeta ensinando a como você não ser enganado pelo falso profeta. Então acorda, igreja. Porque esse falso profeta, ele nunca vai querer que você cresça, amadureça. Ele sempre vai querer que antes de você tomar uma decisão, dê uma direção para a sua vida. Isso é bíblico. É bíblico. Obediência e sujeitar é bíblico. Aquele que não está debaixo de uma autoridade, não tem autoridade. Aprenda isso. Quem aqui hoje é pai? Levanta a mão. Por que você é pai? Porque você teve um. Porque você foi filho um dia. Quem aqui é mãe? Hoje você é mãe, porque um dia você teve uma. Você só pode ter autoridade de ser aquilo que um dia você aprendeu com alguém. Ninguém pode se auto-intitular nada. Ei, quem está comigo? Olha, o Espírito está fluindo aqui, irmãos. Está aqui nesse lugar. Então essa frase, religião não, Jesus sim. Essas pessoas associam religião ao quê? Você vai na igreja? Não, eu vou quando eu estou afim. Eu não sou religioso. Aí vejam, com todo respeito, os meninos até abençoados, tem que tomar cuidado, porque eles são novos. São homens de Deus, mas são novos. Que está explodindo aí na mídia, está com louvores, mas também são, às vezes, pastores de igreja local. Vi um deles gravando um vídeo esse dia, falando: não, quando você não tiver a fim de ir na igreja, você não precisa ir, você não precisa dar satisfação para ninguém, você faz o culto em casa. Não é assim, irmãos.
Eu acho que a igreja brasileira não está com essa maturidade, não. Deus está estabelecendo um tempo de governo na nação brasileira, em que as pessoas vão voltar a sujeitar autoridades governamentais e eclesiásticas. Deus está estabelecendo isso. A bênção está na obediência. Então, quando você fala religião, e Jesus sim, religião não, você está associando que religião é você vir no culto, é você ter uma Bíblia, é você colocar, eu vou no culto. Isso não é ser religioso, isso é obedecer a Deus. Religioso, vou dar só um exemplo para não estender, que já está no horário, que não vou falar porque tem gente que nem sentiu o horário. Lá em Mateus 15:8, olha o que ele fala. Olha o que ele fala em Mateus 15:8. Eu vou dar um exemplo de religião para você, né? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso é religião. É quando você faz algo, reproduz algo na igreja, sem que esteja no seu. Isso é religião. Mas você está na igreja, servindo a Deus, e as pessoas são religiosos. Como assim? Eu desafio você a deixar de ir no culto domingo e ficar na tua casa servindo. Se você passar mal, é porque você é religioso. Que bobagem é essa? Que conversa é essa? Nós estamos sendo enganados, irmão. Eu já falei para vocês, comida de casa não faz a gente passar mal. Lembra de quantas vezes você comeu comida em casa e teve que ânsia de vômito e vomitou? Raríssimas vezes. Às vezes que você passou mal, intoxicação alimentar, é porque comeu na rua. Então come a comida de casa. Não fica comendo comida aí na rua, não. A gente associar religião a pessoas apegadas a Deus, aquelas pessoas que quer estar na igreja, que quer estar servindo, que é comprometida, isso aí é desprezar o evangelho. Está cheio de crente assim. Você não bebe um vinhozinho? Não. Religioso. Aí eu falo, filho de Belial, endemoniado, inferno. Porque a Bíblia fala o quê? Embriagais do Espírito, mas não embriagais do vinho, que o vinho traz divisão. Não é pecado beber vinho? Não é não. Então bebe um cálice. Eu vou ligar para o policial parar você na primeira blitz. Porque se você não respeitar a Bíblia, você vai ter que respeitar o policial então. Se você compra um alimento que você vai esquentar no micro-ondas. Quem aqui tem essa mania igual eu, de pegar um produto e ler o rótulo atrás, modo de usar? Quem? Eu não olho nem a frente, mas olho atrás, modo de usar. Pegue a forma, unte com manteiga ou azeite. Aí eu fico pensando, meu Deus, qual é a quantidade? Quantas colheres de azeite eu tenho que pôr aqui? Espalhe os pães de queijo de forma uniforme. Aí eu pego uma reguinha. Eu tenho essas neuras. E fico, vai que um vai crescer, vai grudar um no outro. Vai virar uma bagunça. Leve ao forno com a temperatura de tantos graus. Aí você põe lá um negócio para medir a temperatura. Você obedece sem questionar. Quem muitas vezes já fez isso? Sem questionar, você faz tudo bonitinho. Quem? Agora por que você questiona isso aqui? Você obedece o cara que fez o pão de queijo e colocou numa embalagem e não obedece a palavra de Deus. Aí você olha, mas está pedindo demais. Também não precisa ser assim, né? Não, tem que ser exatamente assim. Exatamente como está aqui. Para você ser abençoado e bem sucedido. Exatamente assim. Mas então ser verdadeiro não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um mesmo. É só para filhos. Amém? Então religião é isso. É você, uma encenação. Mas religião não é você porque você está adorando que você é religioso. Não é porque você quer estar aqui todo domingo. É porque você tem fome. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, a praia estava boa. Eu coloquei um louvorzinho. Aí já 7 horas já estava pronto para vir para cá. Falei, se a praia estava boa, eu já estou queimando aqui. Eu vou pregar hoje. Ui, que delícia, glória a Deus. Aí nós vamos viajar daqui uns dias de novo. Ela falou assim, é descansar. Eu falei, mas você libera para pregar um dia ou outro? Libero. Eu já fiz uma agenda aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui. É o jeito que eu me divirto. É assim.
que delícia. Servir a Deus, servir aos homens para Deus, é tão bom. Restaurar a vida das pessoas, ver pessoas cheias do Espírito Santo. Então, vai também, Samuel. Ó, Samuel, você é bom demais. Ó, o pastor bom é a última. Aqueles crentes que ficam magoados, assim, triste, o Lu, e fala assim: pastor bom é aquele que vem atrás da gente. Eu não fui na igreja, o pastor tem que vir atrás de mim. O pastor deixa as 99 e vai atrás de... Aí a gente acha o quê? A gente faz biquinho, faz de difícil. A gente conhece a palavra. A gente é crente velho, tem até calo de tanto estar sentado na igreja. Alguns têm calo aqui de tanto esfregar no púlpito, um calinho assim, uma barriguinha. É velho de igreja, sabe todos os hinos, todos os corinhos, sabe tudo. E aí ele fala assim: eu vou dar um de difícil para mim ser valorizado. E deixa de vir nos cultos e fala: porque pastor não é bom não, ele não vem atrás de mim. Olha outro argumento fora. Tem gente que a alma dela está tão assim, ela dá uma asfaltada para ver se o pastor vai atrás dela. Eu falo para minha esposa: eu não sei o que eu faço. Os outros faltam, eu ligo e falo: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo assim, não vem atrás de mim, não pergunta. Aí eu falo assim: ah, então acho que aquele lá eu não vou perguntar não. Aí ó, eu falo para o outro: eu estou chateado porque o pastor não perguntou porque eu não fui. Eu falo: o que eu faço, meu Deus? Se eu estou perguntando, eu sou invasivo. Se eu não estou perguntando, eu estou abandonando. Quando você conscientemente faz isso, isso não é perdido. Perdido é alguém que perdeu-se da voz da direção. Alguma vez você está dirigindo e vem aquele sinal, aquela voz assim: sinal de GPS perdido. Aí você: ai meu Deus. Você está em São Paulo, você está na Marginal Tietê, você está lá no Rio de Janeiro, perto daquelas favelas, na linha vermelha, aí, sinal de GPS perdido. Você já começa a orar: Senhor, perdoa os meus pecados, meus filhos, minha esposa, leva nós para a glória. Já pensa assim no pior. Não é assim? Porque você está perdido, porque você perdeu a voz que estava te guiando, direcionando. Ok? Isso aí é estar perdido. Agora você saber para onde você está indo e sair da rota, aí é você o quê? Você desviou da direção. Então, outro argumento quebrado, olha lá. Eu gostei desse daí que o pessoal postou. Olha lá, o pastor deixou as 99 para buscar a ovelha perdida. Mas o pai do filho pródigo não deixou o filho mais velho em busca do pródigo. Por quê? Porque a ovelha se perdeu, mas o filho escolheu sair de casa. Quem se perde precisa ser encontrado. Quem abandona sempre sabe o caminho de volta. Volta na outra lá, é na outra. Aí, vai. Tira. Que nem o programa do Jô Soares que vai fazer assim. Vai. Não quer cair esse argumento? Cai em nome de Jesus. Aí, ó. Até os demônios obedecem. Até o PC obedece. Fica de pé no teu lugar. Segunda Coríntios 10, 3, 4 e 5. O Espírito Santo vai permanecer sobre você. Que palavra tremenda. O tema dessa palavra, para ser fácil de você encontrar depois, é: o Espírito Santo permanecerá em você. Amém? Em vós. Tá? Se você quiser ouvir depois de novo no YouTube. Olha aqui. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Tem que derrubar o quê? Fortaleza do raciocínio humano. Ok? Primeira fortaleza que cai é qual? Raciocínio humano. Qual é a outra fortaleza?
falso argumento. Fala comigo, existe duas fortalezas que me afastam de Deus e me afastam das pessoas. Primeiro, fortaleza do raciocínio humano. Segundo, fortaleza do falso argumento. Então o diabo vai trabalhar assim, ó. Ele vai tentar te convencer. Olha aqui, existe um raciocínio nisso. Tá vendo? Aquela pessoa fez isso, tal, tal. Aí você é verdade. Aí o segundo, ele vai trazer um falso argumento. Mas como que isso é quebrado? Pela palavra. Como eu usei a palavra aqui para quebrar alguns argumentos. Imagine, irmãos, esses 4 milhões de irmãos, eles sendo restituídos de volta à casa do Pai, sendo usado. Eu vou fazer um cálculo. O Brasil tem quantos habitantes? Dividido por 4 milhões, dá quanto? Se cada um desses crentes desviados ganhar 50 pessoas, eles vão ganhar o Brasil inteiro. É difícil ganhar o Brasil inteiro para Jesus? Sim e não. Por quê? Coloca aí um versículo que eu vou falar. Presta atenção aqui. Não distraia não. A Bíblia fala que é mais fácil ganhar uma cidade inteira do que um irmão ofendido. E nós temos 4 milhões de ofendidos para ganhar. E ao invés de nós mutuamente fortalecer eles, em Deus nós estamos fortalecendo a fortaleza deles. O argumento para quem não congrega, o argumento. Quem conhece aqui crentes que era uma bênção e hoje não vão em igreja nenhuma? E ele tem várias desculpas bíblicas para não frequentar uma igreja. Levanta a mão. E aí vai na depressão, e aí vai indo, até entrar uma doença ou até suicidar. Pastores, filhos de pastores, porque eles enfrentam muitas decepções. Olha para mim, ninguém conversa agora aí atrás. Filhos de pastores que se decepcionam com a igreja. Se você assistiu o vídeo todo do pastor Daniel, eu assisti, ele fala que um dos que desencadeou a depressão do filho, além de ser uma depressão que era física, né, foi a decepção com a igreja, porque eles cuidavam de todo mundo, mas a igreja não cuidava deles. Luiz Hermínio fala algo interessante. Tem gente que fala assim: filho do pastor é igual a todo mundo. Luiz Hermínio fala: não é não. Ele fala isso, porque o filho de pastor não é igual aos outros, porque ele passa por renúncias que os outros não passam. Então no aniversário não é desculpa eu vou falar aqui, não é uma palavra adequada, não é você puxar sardinha do filho do pastor, mas no aniversário, não é porque eu tenho filhos não, aí que todo mundo tem que valorizar, honrar. Por quê? Porque o nível de cobrança que um filho de pastor tem, os outros membros não têm. Então quando é um momento especial, tem que ser celebrado. Eu falei aqui várias vezes para os irmãos, eu não quero ninguém fazer, não é que quero as pessoas bajulando fazer as coisas para a gente às vezes esquece, a gente tem muita coisa, mas sempre está orando pelo casamento de todo mundo, abençoando. Aniversário no casamento da gente, graças a Deus hoje o povo está começando a vir orar pela gente. Eu observo isso, gente que me procura e pede ajuda, mas não é capaz de um dia do meu aniversário de casamento: pastor, que Deus te abençoe, eu vou orar por você. Não é presente não, só fala isso. Não fala, é meia dúzia que fala. Então entenda isso. Por que tem tanta gente ferida, machucada aí? Porque nós estamos o quê? Ferindo e alimentando essas feridas. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade uma cidade o quê? Uma cidade que tem uma fortaleza. É mais fácil você conquistar a cidade do que conquistar ele. Então é fácil e é difícil. Porque se nós ganhássemos, exemplo, esses 4 milhões, e cada um deles ganhasse 50 pessoas, nós ganharíamos o Brasil para Jesus. Mas por que não estamos ganhando? Porque nós estamos alimentando, preste atenção, com pregações malignas, pregações almáticas, pregações carnais, de homens que não têm o Espírito Santo mais sobre eles, e defendendo argumentos malignos e falsos, e estamos divulgando isso nas redes sociais, que não tem base nenhuma bíblica. Se um pastor prega algo que não é bíblico, você vai dar ouvido para ele? E por que você é crente e compartilha algo que não está na Bíblia? Eu falei, esses dias uma pessoa estava chateada aqui na igreja com outra pessoa, e ela compartilhou uma frase de um pastor muito conhecido no Brasil.
Ela estava chateada com outra pessoa. Ao invés dela chegar e falar, eu estou chateada com você por isso, isso, e fazer o conserto, ela foi lá, ouviu a pregação de um pastor, que falou algo na carne e compartilhou, que dava ênfase para ela estar certa. E sabe qual é a frase desse pastor? Conserve os seus amigos ímpios e conserve os seus amigos ateus, porque quando os irmãos da igreja falhar com você, vai ser os amigos ímpios e ateus que vão te ajudar. Frase diabólica, maligna e carnal. Pode ser conhecido, pode ser famoso, mas não está na Bíblia. A Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A Bíblia não fala que eu tenho que ser amigo dos meus amigos do mundo para quando os irmãos falhar comigo. Não, não. Quando o irmão falhar comigo, eu tenho que falar, olha aqui, meu irmão, eu sou teu irmão, nós somos o corpo de Cristo, eu não mando nada, você não manda nada, nós temos a mente de Cristo, e você falhou, está decepcionado com você, e eu quero que você peça perdão para mim, faça um conserto, porque eu te amo e quero continuar andando com você. É assim, irmão. Quem aqui tem pai e mãe? Fica a mão levantada quem já se decepcionou com o pai e com a mãe. Mas ele deixou de ser seu pai e tua mãe? Você deixou de ir na casa dele? Você deixou de comer com ele? Ah, mas é diferente. Não, não é diferente não. Porque lá no céu não vai ter pai, não vai ter mãe, nem marido, nem esposa. Mas lá vai continuar tendo irmão em Cristo. Então ser irmão do outro em Cristo é tão importante quanto pai, mãe, marido, esposa, filho. Se você não consegue lidar com o teu irmão aqui, é muito grave. Porque Jesus, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele e permaneceu, ele falou, ó, eu não sou filho de José, nem de Maria, nem tampouco meu irmão é Tiago, ou esses que estão aí, porque meus irmãos, meu pai e minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu, e não faz a vontade da terra. Então para de vomitar coisas. Se você está com um problema com alguém, vai até ela. Cadê aquela frase que a Priscila colocou? Coloca aquela frase, passa para ele, coloca aí. Se alguém está com um problema com você, vai lá e fala, meu irmão, o negócio é o seguinte, vem aqui, eu te amo, eu estou chateado com você, por isso, isso. Vamos fazer um conserto. Quem é o homem que encontra a ovelha? Tira essa criança daqui, presta atenção, gente. Quem é o homem que encontra a ovelha que estava? Quem é o homem? Quem é? Quem é a mulher que encontra a dracma que estava? Quem é a mulher? Ou vocês vão continuar sendo mulher fofoqueira? Vocês sabem o que eu falo? Ou vocês vão continuar sendo homem omisso, que a mulher manda na tua casa, recebe quem ela quer na casa, faz o que ela quer na casa? Não, tu é sacerdote, você tem que falar, a tua mulher tem que respeitar. E você, mulher, trava a tua língua, porque a língua é um pequeno órgão, a Bíblia diz, mas ela controla todo o corpo. Se você controlar ela, você controla o teu corpo, e controla o ambiente, o equilíbrio para o corpo da igreja. Igreja não é lugar de fofoca. Lugar nenhum é lugar de fofoca. Fofoca fere as pessoas. Falar das pessoas fere as pessoas. Criam fortalezas. Afastam as pessoas. Tiram a esperança das pessoas. Por favor, igreja, obedeça. E quem não quiser obedecer, a porta é a serventia da casa. Eu não tenho medo de perder, porque aquele que for por não obedecer, nunca foi filho dessa casa. Quando não comunico adequadamente o que me feriu, nego a outra oportunidade de... Isso é falta de caráter. Pessoa que fala de todo mundo e não fala para a pessoa, ela está tirando o direito daquela pessoa de reparar o que ela fez. A Bíblia fala, nós somos chamados para o ministério da conciliação. Você foi chamado para conciliar. Eu não preciso interferir nisso não. Você tem o Espírito Santo. Você quer que ele permaneça em você? Quem é a mulher que encontra o que estava perdido?
Quem é a mulher que encontra o que estava perdido e vai e junta um montão de mulher? Essa mulher está cheia de espírito mesmo, porque além dela achar tudo que ela perdeu, ela encontra um tanto de mulherzada e reúne com a mulherzada tudo. Porque mulher gosta de guerrear contra mulher, gosta de disputar. Quem é o homem? Que deixa o futebol, que deixa a preguiça, que deixa o videogame, que deixa as desculpas e vai atrás do que estava perdido, vai fazer alguma coisa, vai deixar de ser omisso, vai deixar de ser menino e vai virar homem. Quem é? Você foi chamado para reparação, você é chamado para conciliação, para fortalecer mutuamente. Não tem amizade com pessoas dentro da igreja que não te fortalece espiritualmente, que não te inspira espiritualmente, que não te inspira a ser melhor, que não te inspira na palavra, que fica falando só de alma. Será que você está entendendo? Deus está nos dando uma chance, porque nós vamos entrar em 2019 arrebentando, irmãos. Eu quero lançar um desafio para a igreja aqui. Quem não tiver lido o livro, leia. Quem já leu, leia de novo. Nós vamos fazer um voto. Coloque, se tiver aí, 5 votos para obter o poder espiritual, para não ser carnal. Empoderamento espiritual. 5 votos. E nós vamos fazer. Quando alguém vier com uma atitude para você que não está de acordo com o voto, você vai em amor corrigir. Irmão, nós fizemos um voto. Você está falando de coisas que não edifica, eu vou te corrigir. E se você continuar, eu vou falar com o pastor. Será que vocês estão me entendendo? Amém? 5 votos para obter poder espiritual. Primeiro, trate seriamente o pecado. Ai, coitadinho do irmão. Não, pecado se trata de forma severa. Se alguém está com câncer, você não dá Dorflex para ele não. Você já viu gente que está com câncer? Faz o quê? O que acontece com quem faz quimioterapia? Quase morre, vomita, cai cabelo, caga na calça. Estou falando rasgado para até uma criança entender, para livrar ela da morte. Tem gente tratando pecado com band-aid. Ai, irmão, aconteceu isso, eu fiz. Ai, tadinho do irmão. Não, irmão, vem cá, irmão, nós temos que fazer um conserto. Isso aqui nós temos que tratar o seu pecado e do outro. Segundo, não seja dono de nada. Você é um dispenseiro. Tudo que você tem é para a obra de Deus, é para servir os seus irmãos. Terceiro, nunca se justifique, nunca se defenda. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Por que tem tanto crente desviado hoje? Porque tem gente que não está cumprindo o 4 no Brasil inteiro. Eu fui em outros países, mais de 10 países. Nenhum desses países que eu fui tem a cultura das pessoas falar uma das outras. Aqui no Brasil isso é muito forte. A gente fala de todo mundo para o outro. Pessoas inteligentes não falam de pessoas, e pessoas inteligentes falam de ideias, de coisas, de saídas para ajudar as pessoas. Se o seu irmão está com uma dificuldade que você enxergou, pare de falar dele e ajuda ele. Eu vi uns 5 amém aí, né? Sirva ele. 5, nunca aceite qualquer glória. Toda a honra e toda a glória para ele. Se você tem um WhatsApp, você vai vir hoje aqui, ele vai pegar um papel, vai anotar, e ele vai mandar no teu WhatsApp o livro, bem fininho, em PDF, 33 páginas. Você passa para um pendrive, passa para um notebook, leia, imprima, faz o que você quiser. Mas não é uma opção, é uma direção. Quem não estiver fazendo está debaixo de desobediência, e não vai colher o que Deus tem. Está selada essa palavra. Faz o que você quiser, não quer obedecer, o problema é teu. Mas vamos ver a diferença no final. Então vamos ver se eu sou profeta mais uma vez ou não. Amém? Então essa é a direção. Quantos estão nesse voto? Feche teus olhos. O Espírito Santo vai permanecer sobre você. O Espírito Santo vai permanecer sobre a igreja. Eu exorto vocês em amor, porque eu amo. Senhor, nós oramos. Senhor, nós queremos te obedecer. Senhor, nós queremos, Senhor, viver totalmente para a tua glória. Quebramos nesta noite esses argumentos falsos.
quebramos fortalezas de pensamentos humanos e de falsos argumentos. Quebramos na vida dos nossos irmãos, quebramos nas nossas vidas. Somos livres, Senhor, para vivermos os planos do Senhor. Diga: eu sou livre para viver o propósito de Deus. Coloque a mão na tua cabeça e diga: eu quebro toda fortaleza de pensamento humano e toda fortaleza de falso argumento, e eu coloco a minha mente agora cativa aos pensamentos de Cristo, aos pensamentos de Cristo. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Oh, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Domingo, culto normal, 9:30 da manhã, o último culto do ano. Fala assim: é como termina. É melhor o fim do que o começo. Fala: é como termina que vai determinar o próximo ano. Priorize, irmão, está aqui. A maioria dos pastores estão falando para mim: a igreja está vazia, ninguém está indo, né? Eu falo: não, o povo lá está indo, o povo está obedecendo, o povo está entendendo, o povo está entendendo, o povo lá está entendendo. Ô glória, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Só está aqui até essa hora quem está com fome de Deus, quem está entendendo. Domingo, irmãos, vamos fazer o melhor culto que nós pudermos para Ele, 9:30 da manhã. E na segunda-feira, às 21 horas, nós teremos um culto profetizando 2019. Fala para o teu irmão: profetizando 2019, às 21 horas da noite, segunda-feira. Você não pode ficar de fora. Traga seus familiares, seus amigos. Vamos encher esse lugar da glória de Deus e de pessoas, porque servimos a Deus para servir pessoas. Servimos a Deus para servir pessoas. Você que ainda não deu o seu nome para a pastora, pode dar. Não cobramos nada. Como nós fazemos o jantar? Nós dividimos os pratos. Você ajuda com o que você pode. Amém? Mas não tem condição de trazer nada, pastor. Venha, Deus vai prover então. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo